de volta com mais uma edição do programa BPNcast, edição especial de fim de ano, mais uma vez em outro ambiente, né? Nós tivemos, agora há pouco, quem acompanhou no aniversário do mestre Tonho, como ele está já com a saúde um pouco debilitada, não poderia se locomover até o Lambreta Bistrô e Café, então a gente foi até a casa dele, foi um momento assim muito bonito e marcante. E no dia de hoje nós estamos aqui na Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, ACACIL, para bater um bom papo, conhecer um pouco mais sobre o autismo. Fica aí conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, né, o que está achando desse bate-papo. Lembra de compartilhar aí com os seus amigos e também lembre que, além de acompanhar o programa no YouTube, no nosso canal aqui no YouTube, você também pode ter acesso nas demais redes sociais de podcast, né, o Spotify e outras da internet. Os cortes posteriormente nas demais redes sociais, Instagram, o Face, o antigo Twitter, né, que é o X, as demais redes. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, né, por estar aqui conosco. E hoje a gente está recebendo a visita, a companhia de Flávio Tavares, ele que é do Tribunal Regional do Trabalho, né, onde ele atua. Daqui a pouquinho a gente vai saber um pouco mais sobre isso, mas de início, Flávio, seja muito bem-vindo e a palavra de boas-vindas também aí para quem está nos acompanhando em casa. Ok, Paulo, muito obrigado pela oportunidade, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a vocês também a audiência, o interesse no assunto. É um tema por demais importante, né? Já há algum tempo, né, diariamente difundido por diversas razões, pelo comportamento de um autista em algum ambiente ou até pelo tema mesmo tratado de forma médica ou não, né? Principalmente questões sociais envolvendo o autismo. Pois bem, e já de início, né, sendo pai de uma criança autista, compartilhe um pouco com a gente assim, como é o dia a dia de um pai de uma criança que tem o autismo. A família é um alicerce importante. Nós temos um tripé, digamos assim, muito importante nessa questão dos cuidados com o autista, né? Principalmente quando crianças. Adolescentes também, né? Adultos, né? Eles vão crescer ou já estão sendo diagnosticados quando adultos. Então, nós temos um tripé em que são as terapias, a família e a escola, né? Esses três devem estar caminhando sempre, né, juntos. E no dia a dia nós não podemos romantizar o autismo, né, no sentido de dizer que é tudo uma maravilha, é tudo lindo e maravilhoso. É lindo e maravilhoso a conquista, é lindo e maravilhoso a entrega, é lindo e maravilhoso o quanto o que você faz é reforçado com muita alegria quando você vê os resultados acontecendo. E ainda que eles não apareçam visualmente para você, você está vendo a evolução daquela criança. Então, isso é muito bom, mas é cansativo para todos, né? Para o terapeuta que está ali de manhã até a noite, de meia hora, de 40 e 45 minutos, de hora em hora, recebendo um autista em sua sala. E lidando com os mais diversos casos, né? Exatamente, porque o que acabou de sair é muito diferente do que acabou de entrar na sala, né? A técnica que eu estava usando com um não é a mesma para o outro. Então eu vou me moldando enquanto profissional. Então dentro de casa também, né, tem uma professora minha falou uma vez isso, e é uma coisa que ficou difundida e todo mundo concorda, que é que o estado de alerta e o cansaço do cuidador do autista, aí a gente não pode restringir a pai ou mãe. Às vezes não é o pai e a mãe porque trabalham, ninguém tem culpa com relação a isso, que fique bem claro, né? Então às vezes é uma terceira pessoa que cuida. Essa terceira pessoa que cuida, ela passa, Paulo, por um estado mental
que se equipara a um soldado em guerra. Isso comprovado cientificamente, isso não é achismo, não é que eu acho. Então, por quê? Porque o estado de alerta o tempo todo com a criança é para você não perder as janelas de oportunidade que ela apresenta para você fazer algum movimento terapêutico com ela. Vamos supor, por exemplo, a criança está brincando com um objeto e ela não gosta, geralmente, que se toque nos objetos dela. Ela não gosta que toque, ela não gosta que você dê uma função mais significativa para aquele brinquedo, para ela aprender. Ela quer colocar os carrinhos de cabeça para baixo e rodar a rodinha. E ela fica procurando, de repente, ângulos diferentes para se estimular. Você vai fazer várias coisas numa oportunidade dessa. Não dá para estar varrendo a casa ou com feijão no fogo nesse momento. Aconteceu e você está do lado. Você tem que estar de frente com ela para ela manter contato ocular com você, para ela começar a ser mais social, porque ela evita isso. Ela evita esse olhar, Porque esse olhar precisa de subjetividade, ela precisa de interpretações, para eu saber o que você está passando, o que você está sentindo, o que é que você quer. Então, e ela não tem, o cérebro dela não tem as conexões ainda para processar esse tipo de informação. Então, eu vou e fico de frente com esse intuito. Eu toco no brinquedo para ela começar, toco meio segundos, só toco, ela vê eu tocando até acidentalmente. Eu toco acidentalmente para ela começar a suportar que o outro toque em suas coisas. Eu tento mexer no carrinho para ela virar e fazer o movimento, digamos assim, correto para brincar com esse brinquedo. Então veja, eu fiz 3 coisas diferentes para 3 áreas diferentes do cérebro naquele momento. E eu fico alerta para ter essa oportunidade, e eu fico alerta para descobrir em tudo que eu me preparei, em tudo que eu li para fazer. Porque você tem que saber o que fazer para não se equivocar. E como você disse antes, no momento que ela sinalizar para isso, porque uma coisa é perceber que ela deu essa abertura e aí fazer com muito cuidado, com muita habilidade. Outra coisa é você já querer ensinar que não é assim o carrinho, bota ele do outro lado, ou querer sem a criança estar... E a quantidade de palavras que eu vou usar para isso, a quantidade de suporte que eu vou usar para isso é muito importante. Então vamos interpretar suporte no seguinte sentido: você tem uma pessoa que se lesionou em casa e você vai e ela está no andar já, ou então está com esse que segura com a mão só, como é o nome? Que às vezes você tem um problema de joelho, usa um suporte aqui no braço para caminhar. Então chega um momento em que ela vai precisando menos desse suporte. O que momento é esse? Ela vai sentir e você vai buscar fazer com que ela use menos para ela se tornar independente novamente. Então a quantidade de ajuda que eu tenho que dar vai variar muito de uma atividade para outra. Porque quando você está diante de uma criança, geralmente você, pai e mãe, quer fazer tudo pela criança. Então quando a criança está doente, você diz: eu queria que fosse eu. Você não pensa que ela precisa daquela doença para o sistema imunológico fazer com que ela tenha uma adolescência e uma idade adulta mais sadia. Então você quer que seja para você, mas isso acaba, objetivamente falando, causando prejuízo para a criança. Então essa quantidade de suporte que você vai dar quando ela está tentando pegar um objeto, quando ela está tentando usar uma sintonia fina para perfurar pequenos buraquinhos, quando ela tem que aprender certas habilidades manuais, motoras, por causa da dificuldade motora, que às vezes é muito ampla da criança, ela precisa restringir um pouco mais. Até onde você vai segurar a mão? Até onde você vai segurar o pulso, o cotovelo, para fazer com que ela penteie o cabelo e soltar, para você não pentear o cabelo no lugar dela. Então tem essa gama de situações que você vê a oportunidade, e tem uns momentos em que você prepara o ambiente para você criar essas oportunidades. Você não pode esperar só, Você não pode só esperar, você tem que ir fazer, tem que ir buscar. Mas também até para isso tem que ter o momento certo. Tem que ter o manejo certo. Tem que ter o manejo certo, porque o ambiente como um todo sempre nos estimula, Nós estamos aqui conversando, estava calor agora há pouco, não está tanto.
Só para descrever para vocês o ambiente, tem lâmpadas, né? A gente vê por a porta ali os carros passando, tem um ventilador ligado. Então, tudo isso nos estimula, mas nosso cérebro típico, ele faz com que a gente mantenha a atenção na conversa, o foco no assunto. Eu não fico pensando nos carros. Então, o cérebro autista, por muitas vezes, e uma criança vai variar muito de uma para outra, não dá para comparar, muito embora a gente não deva comparar nunca as pessoas, ele não tem as conexões o suficiente ainda para, às vezes, manter-se focado numa única coisa que às vezes ele não gosta, né? Ele se mantém focado nas coisas que ele gosta, e isso é uma oportunidade grande de aprendizado, né? São chamados hiperfocos. E como é que a gente poderia conceituar o autismo? O que é o autismo? É uma doença nova? Era algo que já existia, mas ainda não tinha sido descoberto? O que é o autismo? O transtorno do espectro autista, chamado de TEA, né? Ele chama do TEA, o transtorno do espectro autista, não é uma doença, né? É uma questão muito comportamental. É uma forma diferente de se comportamentar diante do mundo. É um espectro. Ele é fechado em si. Autismo, né, é uma palavra que quer dizer que aquilo está muito voltado para o eu. Eu não vou muito para o social. Por isso que minha dificuldade de socializar, minha dificuldade de conversar, minha dificuldade de manter a conversa, de iniciar, de saber quando parar, de interpretar o olhar do outro, né? Se a gente tivesse aqui, Paulo, e um olhando para o outro e alguém chegasse e fosse um momento de perigo, e o seu espanto, a cara com que você faria com a presença daquela pessoa, faria eu pensar, ei, tem alguma coisa errada, né? As mulheres são mestres nisso, elas conseguem, né, interpretar bem, muito mais do que o homem. Às vezes o homem fica mais perdido nessas situações, mas eu perceberia que tem alguma coisa errada, porque sua fisionomia mudou. A expressão mesmo microscópica, ela muda, né? 93% de nossa comunicação é não vocal, só 7% é vocal. O restante é de expressão como um todo. Quando você cozinha, como você se senta, como você está vestido, como está o seu olhar, né? Então, o rosto principalmente, ele traz muito dessa comunicação. E o autista tem um cérebro em que ele não está pronto para aquilo e chega a incomodar. Eu acho importante, inclusive, trazer a seguinte questão: às vezes ele sente dor, às vezes ele bate em alguém ou ele se bate, porque aquele social, alguma coisa no ambiente, esse ambiente que eu acabei de descrever, por exemplo, ele traz uma necessidade de processamento muito grande. Eu recebo do ambiente tudo isso e meu cérebro faz com que eu dê uma resposta para esse ambiente. Então, com tudo isso que está acontecendo aqui em volta, qual é a minha resposta? Manter-me sentado. Isso é uma resposta. Mas esse processamento sensorial, chamamos assim, é tão dificultoso, incomoda tanto, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou com sede, eu estou com fome, tem luzes, tem pessoas, eu tenho uma crise de choro, eu tenho uma crise de riso, e as pessoas dizem, olha como ele está bem. Tem uma crise de choro, está mal, o que é que ele tem? Então ele se bate, ele bate em alguém. Essa dor, ela tira o foco do que está acontecendo para a dor, e isso alivia. Veja, como no autismo a questão social é tão nevrálgica, tão importante, porque incomoda. Então por isso as terapias, tanto na clínica quanto fora dela, porque em casa ela está em processo terapêutico também, mesmo brincando, mesmo fazendo nada, está em algum processo terapêutico, na escola também, na socialização com o outro, principalmente ali na hora do intervalo e tudo mais. Que é um desafio muito grande, um desafio gigantesco, na hora de se tomar essa decisão legal, né, por parte dos legisladores. A gente até estava conversando um pouquinho antes sobre isso, o papel do executivo e do legislativo.
quando toma-se uma nova atitude, uma nova postura da escola em relação a educar a criança autista isolada, né, como uma criança doente entre os doentes, ou mesmo que não fosse enquanto doença, mas uma criança autista entre os autistas, ou a fazer esse processo de educação junto com demais crianças, até por conta dos graus que são muito variáveis. Muito. Né? Então, é um desafio muito grande para a escola, desafio maior ainda para a educadora, né, para a professora, por isso que Perfeito. Se exige que ela tenha professores auxiliares proporcional, né, inclusive a quantidade de alunos. Um desafio tão grande quanto para a gestão, porque se às vezes a gestão já não reconhece o salário, né, de uma educadora no valor que deveria ser, aí tem classe de aula, além dela, mais auxiliares, então tudo isso gera despesa, gera mais recurso, mas não estou dizendo que não é necessário, pelo contrário, né? A gente só está levantando essas questões, mas que nesse caso é importante sim que essa criança ela tenha esse desenvolvimento dela no processo de sociabilização na escola, junto e não separado das demais. Perfeito, é isso mesmo. Isso é inclusão. Isso é inclusão. E a inclusão começa daí das professores e da equipe em termos de você possibilitar e não forçar, possibilitar qualificação. Porque as pessoas pegam uma pessoa que se formou, por exemplo, em educação especial e coloca na sala, mas não é suficiente. Né? A ciência por trás dos melhores cuidados para o transtorno do espectro autista está na ABA, né? Análise Behavior, né, do inglês, está na análise do comportamento aplicada. Então ela tem que ter noções daquilo para bem aplicar ali em sala de aula. Então se você não qualifica, o que é que acontece, Paulo? Às vezes você tem muito amor pela criança, você se compadece das situações e às vezes você vai interferir e atrapalha. Infelizmente, né? Então tem que ter a qualificação. E a inclusão, ao meu ver, é um dos motivos pelos quais eu fiz um canal no YouTube. A inclusão não é simplesmente pegar esse grupo atípico e colocar elas no mundo típico. Possibilitar, por exemplo, nós temos políticas públicas em que as crianças autistas, por exemplo, vão frequentar as mesmas salas das crianças, só como exemplo, né, das crianças típicas, todo mundo junto. Isso não é inclusão. Colocar lá não é inclusão. Colocar lá com qualidade é que é inclusão. E eu preciso não simplesmente deixar que seja colocado o atípico naquele meio. O meio para onde ele vai, as pessoas têm que ser preparadas para aquilo. E criança é muito empática. As crianças elas recebem melhor do que os adultos. As outras crianças, a gente sabe que tem bullying e tudo mais, mas choca muito mais num supermercado em que todo mundo olha atravessado para aquela situação que está acontecendo, e são adultos, e são adultos, são pessoas muitas vezes instruídas. Então ela olha com um olhar diferente. E é uma das coisas que eu digo também é que você deve se preocupar o mínimo possível com aquilo, senão você não olha para a criança naquele momento, né? Que está em crise, que quer uma coisa que não pode comer, ou que se jogou no chão, o povo criança birrenta, criança mal educada, e você disse um não 2, 3 vezes, que você não pode voltar atrás, e o que você pode fazer é esperar, porque quando ela está em crise não adianta você estar falando muito, que você está jogando palavras, você está transformando um ambiente para uma pessoa que já não está raciocinando, né? Esse ponto é muito delicado e é interessantíssimo. Eu tenho uma filha que é professora e ela abordou essa questão, né? Ou seja, é realmente um desafio. Você não só prover uma classe de aula com profissionais que muitas vezes porque está procurando emprego ou porque gosta mesmo de ajudar as pessoas, mas se você não busca a qualificação, né, de estar constantemente se aperfeiçoando, não adianta só
ajuda, mas não resolve só você ter um professor e os auxiliares, se esses auxiliares não tiverem devidamente capacitados, né? Porque senão todo esse olhar mais sensível, mais atento, ele fica perdido, né? Justamente por não saber aproveitar cada situação, cada momento, para, em vez de ter uma atitude de pena, ou então tratar de uma forma que, em vez de contribuir com a formação e a educação, muitas vezes vai até atrapalhar, trazer algum prejuízo. Em relação aos sintomas, até mesmo por conta dos diversos graus que existem no autismo, como é que a gente, como pai, como mãe, de repente pode observar no filho, na filha, que ali tem uma criança típica ou atípica? A gente chama assim, grosseiramente falando, de sintomas, né? Mas são muito mais assim comportamentos, né? Os sinais que se apresentam ali. O que é que acontece? A criança não olha nos olhos, ela tem foco por algumas coisas, ela tem um comportamento parecido com um toque, que a gente está acostumado a chamar de transtorno obsessivo compulsivo. Ela tem estereotipias. O que é estereotipia? Estereotipia é aquele movimento, estereotipias físicas, né? Movimentos iguais, repetitivos, né? Ela faz muito flapping, às vezes ela se balança muito, ou ela corre, né? Ela corre muito em círculo. Tem criança que precisa fugir constantemente do local, elas corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá para se acalmar. Ela tem, às vezes, também questão da fala, há atraso na fala em alguns deles, e o não olhar para evitar essa comunicação a partir de determinada idade também acontece. E em relação à confirmação, né, do diagnóstico de autismo, como é que ele se procede? Porque quando você encontra uma situação em que a criança está... Que você observa esses sinais. Existe algum médico específico, ou existe para que tenha certeza desse... Geralmente as pessoas procuram logo um fonoaudiólogo, porque quer que o filho fale, né? Um fonoaudiólogo. O psicólogo seria o primeiro onde você procura para ele dar uma ideia, né, disso, né? As pessoas fazem isso. Mas a coisa deve ser, para ela caminhar da melhor forma possível, você tem que procurar logo um neurologista, né? Você vai procurar o neurologista, ele vai observar. Muito embora o neurologista, nesses casos, eles mesmos falam isso, ele não tem um papel principal. Quem tem um papel principal, mas não fez o diagnóstico, quem fez o diagnóstico é o médico, né? Então, o clínico geral? Não, o neuro. Ah, certo. O neuro, né? Quem vai fazer isso é o neuro. Ele geralmente vai fazer o quê? Vai observar e vai recomendar que se faça tais terapias. Então a criança vai procurar terapeuta ocupacional, psicopedagogo, psicomotricista, psicólogo, fonoaudiólogo. Então essas pessoas vão começar a atender a criança, vão testar os comportamentos, né, com diversas atividades, né, físicas ou não, e depois de um período ela vai laudar como está aquele comportamento. De posse daqueles laudos, você vai levar para o neuro, ele vai analisar e vai fechar ou não o diagnóstico. Ele pode fechar rapidamente, inclusive, ou dizer que, caracterizando os graus, né? Então vai olhar e vai dizer, pelo que fulano e fulano falou, parece que tem, mas vamos continuar investigando um pouco mais. Tem crianças que você consegue fazer isso com mais rapidez, mais rapidamente, outras nem tanto. Às vezes você precisa de um pouco mais, mas quem vai fechar esse diagnóstico vai ser o neurologista. Então ele vai laudar e vai fechar aquilo e vai dizer, então para essa criança, essa e essa terapia continuam, essa aqui é desnecessária para o quadro daquela criança. Porque você pode encontrar, você pode encontrar um autista que fala, e além de falar, o que é mais importante, ele tem a fala funcional.
Então, o que é a fala funcional? Ela é útil na conversa e no dia a dia dele. Ele não só lê e fala tudo. Ele conhece mais palavras do que eu, Paulo. O vocabulário O vocabulário dele é riquíssimo, ele lê tudo, inclusive em outra língua. Que maravilha, ele não precisa de terapia. Se ele não conversa, se ele não percebe a importância do diálogo com o outro, do entendimento, de mudar, de não conversar sobre o assunto dele, conversar sobre ouvir o outro, né? Porque a comunicação é inclusive silenciar para ouvir o outro, né? Se ele só fala do que ele gosta, do que ele leu para o público, essa fala não é funcional. Então ele vai ter sérios problemas se ele não tratar isso. Então, mais do que falar, é falar funcional. E o mais importante, essa criança entende o mundo em volta dela. Quando eu falo, quando eu explico, mesmo que com poucas palavras, porque tem que ser com poucas palavras, já que ela não fala ainda, por exemplo. O suporte tem que ser nessa medida. Então, quando eu falo, ela compreende. Quando eu digo, pegue o copo para mim, ela não vai lá e fica só olhando o copo. Ela só entendeu a palavra copo, ou ela processou que eu pedi o copo e ela trouxe para mim. Então ela tem uma comunicação receptiva muito boa. Isso é mais importante do que a fala, porque se ela não vier a falar, ela vai ter uma vida adulta independente. Se ela não compreender esse mundo e falar, vai ser mais difícil para ela. É interessante entender então que, como no passado acontecia muito, e espera-se, né, que com programas como esse, com o acesso, né, cada vez maior à informação, formação e informação de bons conteúdos, a gente vai perdendo esse mau hábito ou a desculpa de achar que crianças assim são retardadas, porque a impressão que dá com essas informações que você está trazendo é que na realidade é como se uma criança atípica, acho que é assim que chama, atípica, né? Uma criança atípica ou autista, ela é um pequeno gênio. E me parece que é porque isso está em uma velocidade muito grande, que se for algo realmente bem cuidado, bem trabalhado, bem acompanhado, então chega num ajuste perfeito, digamos, e por isso que talvez alguns dos gênios, ou algumas das personalidades que a gente conheça como gênios, tenha sido, talvez, se houvesse essa identificação no passado, identificado como crianças autistas, né? Porque me parece que é isso, são pessoas que têm uma inteligência mais aguçada, uma sensibilidade maior, possivelmente por conta do transtorno, né, um pouco desorganizado. Então a questão não é tratar como retardado, como doido e excluir, né? Por isso que é importante incluir, ser sensível e compreender esse universo do autista, para perceber que ali possivelmente vai ter o gênio. Quando você, na história da nossa sociedade, quando você não se enquadra, e não se enquadra, eu vou cometer uma gravidade gramática aqui. Quando você não se encaixa dentro da caixa, você é visto como diferente, você é meio excluído. Então, na nossa sociedade, ela tem parâmetros. É até aqui você é normal e até aqui. Passou daqui, você não é normal mais. Então, lhe olham diferente. Hoje, no transtorno do espectro autista, mas o esquizofrênico, o gordo, o excessivamente magro, o careca, o negro, a mulher, nossa história sempre foi excludente, né? Isso aqui é exclusivo nosso, você está excluído disso aqui. Então, o autista, né, quem está dentro do espectro autista, ele às vezes é chamado de gênio porque ele se destaca em algumas situações. Tem uma coisa que eu via falando agora há pouco, que é a questão do hiperfoco. Ele sempre tem um foco muito grande em alguma coisa. Às vezes esse hiperfoco é útil, às vezes ele passa um tempo na inutilidade, né? O meu filho mesmo, ele teve um hiperfoco em carros durante muito tempo, e esse hiperfoco de carros serviu para ele aprender as cores,
para ele aprender a esperar no trânsito, que ele sempre gostou muito de trânsito, que gostava de carro e gostava do sinaleiro, mas não tinha paciência para esperar o sinaleiro. Então, contar até 10 e aprender as 3 cores, se viu para aprender a dizer pelo menos até 10 e depois aprendeu o que significava o que ele disse. Por isso a fala funcional, Paulo, né? Uma coisa é ele aprender a dizer até 10, outra coisa é ele saber o que é o 8, o que é o 7, o que é o 6, o que significa socialmente falando. Então, ele aprendeu muito alto, baixo, comprido, largo com os carros. Então, esse hiperfoco foi útil. Hoje em dia, ele está com o hiperfoco em descascar. Isso é inútil, mas havia um outro hiperfoco. E chega um momento da vida do autista que ele tem esses hiperfocos, esses focos em coisas da ciência. Produtiva, né? Que são muito produtivas. E ele se destaca por quê? Porque, vamos supor, certo? Respeito muito isso, eu acho que é necessário, mas tem coisas na nossa vida que são chamadas de inúteis, né? Tem um jornalista que eu gosto muito dele, que ele dizendo uma vez, ele é muito bom, o Mauro César Pereira, do futebol, que eu gosto de futebol, e ele falando alguma coisa, ele disse: futebol talvez seja a coisa menos importante do mundo, né? Mas é importante no nosso dia a dia para o comércio, né? Rola bastante dinheiro com tudo, com propaganda, movimenta cidades inteiras em torno do futebol. É uma coisa que acaba sendo importante. E muitos segmentos, né? Desde a costureira que vai produzir, tudo, quem vende o lanche, a rede hoteleira, é importante demais. Mas vamos supor que eu não vá perder tempo com futebol, que eu dedique isso a estudar astronomia, eu dedique isso a estudar fisiologia, eu me dedique a estudar o coração, que eu sou louco pelo coração humano, e eu começo a estudar desde cedo. Pode ser que eu venha me tornar um excelente cardiologista, e meu hiperfoco é tão grande naquilo que, ele é o melhor do país naquilo, porque é questão de foco. Ele tem uma gama de gostos mais restrita e ele se dedica àquilo. Tipicamente isso não acontece. Você gosta disso, gosta daquilo, às vezes você senta para tomar uma cerveja, um suco, um café com alguém que é socialmente extremamente importante, você passa 2 horas ali conversando outras coisas que desopilam a cabeça, como a gente chama. Isso é importante socialmente, porque se você falar, eu tinha outro professor meu que ele só falava de política. Ele também está no espectro autista, né, como outras crianças, ele já na idade adulta, ele dizia que quando ele chegava ele falava de política, o hiperfoco dele era política, mas você aguenta conversar sobre isso durante alguns minutos. Chega um momento que você vai mudar de assunto. Então isso às vezes não acontece no autista, ele tem esse hiperfoco. Então às vezes o problema é você vê tanto uma parte que você perde o todo. Então, a busca das terapias é fazer com que cada vez mais um pouco desse todo também faça parte desse dia a dia, e não só os hiperfocos. Senão fica difícil, ele não vai conhecer ninguém para casar, ele não vai conseguir conversar direito com os filhos, ele não vai conseguir parar para bater um papo no trabalho. Fica difícil esse bater papo e esse suportar que mexa nas coisas dele, que as coisas não são do jeito que ele planejou. Ele planejou, por exemplo, no quarto dele, que os carrinhos ou as bonecas fiquem sempre alinhadas daquele jeito. Ele chega no trabalho e a organização do almoxarifado é totalmente diferente do que ele imaginou. Ele tem que suportar aquilo, não só suportar, aprender a conviver com aquilo e ficar tudo bem. Isso depende de terapia. A gente está caminhando para a reta final do programa, mas claro, ainda tem outros assuntos para ser abordados. A gente deu essa pausa agora só para lembrar você que quem também pegou o programa já em andamento, que a gente está conversando com o Flávio Tavares, que é pai de autista, tem um canal também, em alguns momentos você já viu esse endereço do canal do YouTube dele. E se você não é inscrito ainda, não só no nosso canal, mas também no dele, vá lá, deixa um like, assista algum conteúdo, porque isso é importante, porque também movimenta bem o canal. Se inscreva, apoie, dê sua contribuição deixando o like, o comentário, isso tudo
faz com que a rede possibilite, né, o canal a crescer. Flávio, em relação a gente falou muito em relação à criança, em relação ao adulto, eu estou num ambiente onde eu percebo, porque essa criança vai ficar adulta, né, um adulto autista. É um risco também a gente ter essa mesma atitude de exclusão, né? Achar que aquele jovem ou que aquela pessoa adulta é doido ou é alguém que... Então, como deve ser o nosso comportamento no ambiente enquanto adultos, quando a gente percebe que tem um adulto que é atípico também? Certo. Eu vou partir do exemplo de uma criança. Meu filho, com essa coisa de raspar, de tirar etiquetas, ele entrou na casa de uma amiga recentemente e lá ele tirou os adesivos dos esmaltes, tudo, e de um creme que ela tinha. Só que ela foi perfeitamente tranquila com relação àquilo. Ela é uma pessoa que ela já conhece o autismo, ela tem uma boa noção sobre o autismo e ela ficou tranquila com relação àquilo, né? Então, a partir disso a gente vai para o adulto. Naquele ambiente, quem está pronto para pagar o preço do autismo? Porque se eu tenho, por exemplo, uma criança que ela ainda com um mínimo de mudança ambiental, ela é heteroagressiva. O heteroagressivo é aquele que ele bate no outro, por causa de questões, não é porque ele é violento, é porque o ambiente o incomoda. Até onde o outro está disposto a levar um tapa na perna ou acidentalmente no rosto, né? Que acontece ali. Então, ali, aquele adulto que reclama, que não gosta que toque, ou que conversa com você sem olhar para você. Se ele conversa com você sem olhar para você, o quanto você aprendeu a conviver com esse diferente. Que tem gente que diz, eu estou conversando, olhe para mim. Eu estou conversando, olhe para mim. Eu não gosto de quem conversa sem olhar para mim. Então, se aquela pessoa conversa sem olhar para você, você na próxima vez exclui ela automaticamente. Você nem percebe que vai excluindo diferente. E aquela pessoa, se houver um manejo, você consegue dialogar com ela até sem olhar para ela. Que pode ser sim uma desatenção, mas pode não ser, pode ser uma pessoa atípica. E depois você vai, quer dizer, entender que não precisava ser tratada de forma tão brusca, ou podia ser um pouquinho mais compreensiva, é algo para se exercitar, né? Mais tolerante. E às vezes não precisa nem ser autismo. Ele tem um transtorno de déficit de atenção, TDAH, ou ele não gosta, tem uma coisa social nele que ele não gosta de olhar na cara de ninguém. Tem um trauma de infância não tratado, né? Ele tem um tom de voz diferente, tem um comportamento diferente ali, né? O quanto as pessoas estão dispostas ou prontas para naquele ambiente, naquela lanchonete, naquela sala de reuniões, receber aquela pessoa. Não é tratar como se fosse um rei, não é como tratar como coitados. É ver que o diferente tem que ser tratado diferente para você conseguir igualar o máximo possível essas questões. Então acontece com um adulto. Tem um senhor, eu não lembro de onde foi aqui no Brasil, em que ele, quando a pessoa levava alguma coisa para consertar, salvo engano era isso, se não for, se eu estiver mentindo, fica só como um exemplo inventado. As pessoas levavam coisas para consertar e tinha coisa que ele dizia, isso aqui não precisa, isso aqui foi simples demais. Ele não tinha o social do mentir. E é aquele mentir, por exemplo, quando ele diz, rapaz, eu estou bonito, tá, Paulo, tá lindo. E eu pensando, meu Deus, como essa roupa tá feia. Mas é uma roupa que você gosta. É um óculos que você gosta, é um sapato que eu sei que você gosta. Eu não vou dizer, tá horrível, Paulo. Até porque o horrível é para mim, não é para você. Eu tenho que me colocar no seu lugar. O autista ele tem a dificuldade dessa teoria da mente de se colocar no lugar do outro para ter a visão do outro. Ele não consegue fazer isso. Ele tem só a dele.
E a dele ele vai dizer sem nenhum filtro social. Então, um adulto que conta... De novo, aquela percepção. Pode até ele ser um egoísta, não é? Que não desenvolveu melhor isso na vida dele, o adulto, né? Com a característica de egoísmo. Isso é uma coisa. Mas pode ser também... Pode ser com transtorno. Por isso que é importante, antes de pré-julgar, já procurar conviver e observar mais antes de fazer um pré-julgamento. A gente tem o costume muito de julgar antes, de falar o que a gente já acha. Já taxar aquela pessoa disso, taxar que daquilo. Às vezes você conhece alguém que está tão mal, às vezes você é maltratado em algum lugar e aquela pessoa está num dia muito ruim. E você tem que compreender isso. Eu queria trazer para essa nossa conversa agora o vereador Jorge Quintino, porque um outro assunto interessante é que ao longo dos anos, quanto mais foi chegando a informação e a reflexão e a abordagem desse tema, também houve avanços e conquista no processo legislativo e até mesmo executivo, né, de clínicas voltadas para isso, de políticas públicas nessa direção. E o vereador Jorge Quintino ele é reconhecido, não desfazendo ou desmerecendo os outros edis da casa, até porque quando um requerimento, um projeto passa na casa, todos participam daquela votação, mas no caso do Jorge Quintino ele tem sim elaborado e tem dedicado grande parte do mandato dele à causa autista. Então vamos ouvir dele essa pontuação do que o poder público tem feito, inclusive aqui em Caruaru, pela causa autista. Primeiro, é de uma alegria grande participar do podcast BPN. Aqui é um lugar democrático, onde você traz as discussões através da visibilidade e da visibilidade do que acha importante, pertinente em nossa cidade. Segundo, além de dialogar com o Paulo Nailson, é dialogar com o Flávio. Flávio foi alguém que tive a oportunidade de conhecer e perceber da importância da participação forte da família, especialmente do pai, nas discussões relativas às neurodivergências. Pois bem, aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru, na Casa do Povo, nós avançamos alguns pontos relativos às neurodivergências. Um primeiro ponto que acho extremamente significativo: nós ouvimos a população, nós ouvimos os pais, as mães e as crianças com neurodivergências, a partir de 3 audiências públicas. Essas 3 audiências públicas, elas foram extremamente importantes, elas foram basilares na construção de matérias legislativas que pudessem oferecer uma melhor qualidade de vida para os neurodivergentes. Outro ponto que colocaria como de importância fundamental é que nós observamos que é necessário cuidar dos neurodivergentes, porém, também faz necessário cuidar de quem cuida. Então, esse objeto, cuidar de quem cuida, foi também dialogado aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru, pois as crianças, os adolescentes precisam sim terem um suporte forte, e esse suporte ele tem que ser dado pelas pessoas que cuidam. Essas pessoas que cuidam precisam da análise e da contribuição por parte do governo, por parte da sociedade. Outro ponto que avançamos, e esse avançamos em conjunto com o Poder Executivo, foi a participação de uma instituição chamada CAMP. A CAMP veio somar todas as necessidades ligadas às crianças neurodivergentes existentes, principalmente na rede pública municipal. Todos os alunos da rede pública municipal, a partir de agora, têm um lugar que podem pedir socorro em relação às necessidades de suas terapias, às necessidades de conhecimento mais profundo em relação às neurodivergências, que é o Instituto CAMP.
que tem promovido de fato o que nós chamamos de uma inclusão maior por parte dos alunos da rede pública municipal para com uma qualidade melhor de atendimento, principalmente aos neurodivergentes. Então, o que nós percebemos é que ocorreu essa preocupação nossa no mandato anterior em relação não só a ouvir da população, mas fortalecer quem cuida dos neurodivergentes, mas além disso a construção de diversas pautas ligadas ao poder legislativo em relação a. Porém, essas pautas elas precisam serem colocadas em prática. Para isso ocorrer, nós fomos candidatos a vereador, fomos reeleitos e agora nós iremos fazer com que o Poder Executivo torne-se cada vez mais audível às necessidades dos neurodivergentes. Isso, eu não tenho dúvida, está ocorrendo e vai poder ocorrer ainda mais. É um processo que em Caruaru está ocorrendo com muita força, que é o que nós chamamos de uma inclusão que vai beneficiar, vai favorecer, vai fazer com que a sociedade caruaruense ela possa se tornar uma sociedade cada vez mais não só inclusiva, mas melhor de se viver. A demanda é absurda e em diversas classes sociais é onde entra essa necessidade realmente do poder público, tanto legislativo quanto no executivo, né? As coisas têm que andar de mão dada, senão não funciona. Não é construído, se faltar uma parte ela é desmoronada. Então, o Jorge Quintino foi e é essencial nesse sentido, todos temos que reconhecer. Muito embora quando ele traga um requerimento, traga toda a discussão, haja uma aprovação pela simpatia dos demais com a causa também, né? Outros requerimentos, até de outros, em conjunto mesmo com ele, que vão dando mais substância à criação das clínicas, né, que nós vemos aí crescente, com relação ao apoio de clínicas, ao apoio das associações, a ouvir essas associações, ouvir essas necessidades para buscar sempre materializar isso de verdade, porque a gente sai do campo do diálogo para o campo de fazer, o campo de executar essa política mesmo, do dia a dia, de você ver essas crianças serem atendidas, não é? Em relação à sugestão de livros ou de filmes, você poderia trazer para a gente algo assim que você se recorda, que debate essa temática, que traz esse assunto? Rapaz, tu falou aí, eu lembrei logo de um filme de ação que traz lá o comportamento de um autista, com um ator bem conhecido, ele fez até um dos Batmans recentemente. Batman vs Superman é com ele, Ben Affleck. Tem um filme do Ben Affleck que é O Contador, né? Ele é contador e ele executou muito bem o papel de um autista adulto, né? Ele passou pelos militares, né? Tem aí o comportamento, a história de pai e mãe, né? Que a gente acaba julgando muito daquilo ali, porque não sei se eu posso adiantar o início do filme, não sei se faz mal, mas a mãe não suporta e vai embora. O que a gente achava que fosse o pai que fosse embora por ser militar e muito rígido, a mãe não suportou me parece que é mais foi. Comum também, né? É o pai, né? O pai me traz uma outra lembrança de uma situação aí de um filme em que era um filme de guerra, era um filme sobre um resgate, e foi interessante o cara dizer porque voltou para a guerra. Foi quando o filho adoeceu. O filho teve um câncer, imediatamente ele voltou para a guerra, porque era mais fácil ir para a guerra do que ver o filho doente. Então, só para a gente compreender melhor o outro, ele foi embora, a gente repudia isso, mas nós temos que ter um olhar maior. Ele não suportou, ele chegou no limite dele, né? Então nós temos que ver esse diferente. Então, filmes, nós temos O Contador, temos um filme sobre um menino que, acho que é Frank, ou é Mike, é um menino que gosta de correr. Acho que tem esse filme nos streamings por aí, tem um filme desse.
É um menino que gosta de correr. Se você colocar no Google autista, filme autista que gosta de correr, vai participar de uma maratona, é um filme interessante. Tem outro filme de uma mulher que ela escreveu um livro em que ela tem uma busca sensorial muito grande, e essa questão sensorial, às vezes o autista ele gosta ou não de abraço. Ela precisava para se acalmar do aperto. Então nessa fazenda ela criou uma máquina onde ela entrava dentro e aquilo apertava ela. Quando apertava ela se acalmava, né? Não estou lembrado exatamente o nome do filme, né? A memória falhou agora com relação a... Os livros em português, os livros nacionais, eles são muito restritos. Eles são muitas vezes dedicados muito a profissionais, né? Tem livros sobre, por exemplo, de como de trazer novos comportamentos. Eu não estou lembrando agora o nome das autores e o nome do livro, mas geralmente são livros muito técnicos, né? Os cursos são muito técnicos. Para trazer aquilo ali para a família é muito mais complicado. Flávio, primeiro eu queria lhe agradecer e ao mesmo tempo já parabenizar, né, pela sua atitude como pai, que permaneceu, né, mesmo chegando em alguns limites, mas não ultrapassou esse limite, porque é importante ter a compreensão desse olhar também, né? Se aquela pessoa saiu, há casos e casos, mas inclusive esses casos em que o limite dela pode ter chegado, e no caso você soube transformar, né, a palavra amor em atitude prática, em respeito e principalmente em presença, né? Daí até mesmo como pai de ir atrás, de conhecer mais, de estudar mais, de pesquisar mais, e não só procurar ter uma relação mais saudável dentro de casa com o próprio filho, mas inclusive ajudar muitos outros pais e mães, como é o que você tem feito através do canal. Então esse momento agora final, eu queria que você até falasse sobre o seu canal, desde quando começou, qual o endereço, né, embora que está aparecendo aqui para a gente, e também, caso as pessoas queiram mais informações, não sei se tem também no Instagram, se tem outra, mas nos fale um pouco sobre esse trabalho que você já desenvolve através do canal. Perfeito. Eu nunca fui muito de rede social, então eu cheguei a expor alguma coisa sobre o autismo na escola do meu filho no ano de 2022. Então eu fiquei com aquilo, poxa, eu preciso divulgar mais. Aí veio a ideia, eu vou fazer um canal no YouTube. Eu pensei isso, e um ano e alguns dias depois, né, eu afastei tudo que estava perto de mim. Eu disse, então, eu vou gravar o primeiro vídeo agora, porque eu pensei em não só transmitir para as famílias um pouco desse conhecimento, né, que para transmitir assim, realmente, se não for no dia a dia com a criança, você acaba transmitindo muito pouco, infelizmente, mas é o que se tem para transmitir. Eu preciso transmitir para a família, e é um viés, é uma coisa dupla, porque do outro lado desse viés eu pensei, a sociedade que não tem nenhum autista em casa e se vê compelida a conviver, ela precisa também aprender, porque na fila do banco, na fila do supermercado, na feira, na visita de um familiar, você se vê dentro de uma situação onde tem um autista. E é bom ter noções do que está acontecendo, de que mundo é esse, para você não só trazer para o seu mundo, mas entrar no mundo dele. Porque inclusão é isso. Você entra naquele mundo e aquele mundo entra em você. Como eu falei com relação à sala de aula. Então, o intuito do canal é duplo, é esse, né? Não é um mais pesado do que o outro, não. Eles caminham de mãos dadas, senão um não dá certo com relação ao outro. Então, em virtude disso, dessa questão de demorar até a fazer o próprio canal no YouTube, eu vi a necessidade de fazer o Instagram ainda, né? Não fiz, mas eu sei que é urgente. Está bem recente, né? Está bem recente, tem um ano e um mês o canal, mas eu preciso fazer esse Instagram para chegar ao ouvido de outros, para que eles comecem a compreender, porque isso faz a diferença na vida dos outros. Isso é muito importante. Uma informação que chega hoje para mim
me faz agir diferente amanhã com o autista, e eu mexi no dia dele. Eu trouxe talvez um pouco mais de paz para aquela família. Houve uma colaboração até com o silêncio, de uma coisa que antes eu falava, agora eu silencio e eu ajudei. E aquilo ali muda a vida de um autista, porque não mexe no dia dele como um todo. E tem a oportunidade de mais tarde, na terapia, ele render. E minha presença mal colocada pode acabar trazendo consequências assim para o dia dele. E quando eu falei de oportunidade, as janelas de oportunidade dentro de casa, ela é dentro de casa e fora, ela é o tempo todo. Isso sempre acontece. E não dá para deixar para amanhã. A gente sempre diz às crianças, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Você faz isso com sua vida, mas uma criança pequena, né, tem esse exemplo que eu falo tanto. Se você tem uma criança, né, de 2, 3, 4 anos e vai fazer alguma terapia com ela ali, sentado no chão durante uns 20 minutos, e faz ela aprender alguma coisa, perceber alguma coisa, esse cérebro é tão plástico, né, tem a plasticidade, né, neuronal, ela é tão fácil de manusear, muito embora a criança seja rígida, mas ela tem capacidade de absorver melhor aquilo do que um adolescente de 13 anos, porque isso vai ficando mais rígido em termos cerebrais e o aprendizado diminui. Então, o que eu consigo em 20 minutos agora com uma criança pequena, eu levo 1 ano para conseguir com uma criança de 13 anos. Então, veja as proporções que existem entre essa idade e os 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, todo dia tem um peso muito grande e não dá para deixar para depois. Então, a questão do autismo era realmente urgente. O canal é o Autismo para Todos. Na busca do YouTube você pode complementar, você coloca Autismo para Todos, Flávio Tavares, e já vai aparecer com mais facilidade. Lembrando, né, como desde o começo ele colocou a relação com a família, o tratamento, a terapia e a escola, né, a importância desse trabalho de um modo integral, o respeito, né, o olhar sensível, o respeito no convívio. E eu deixo esse espaço final agora também para você colocar uma mensagem que a gente tem pedido, como é um programa especial de fim de ano, neste Natal e Ano Novo, que mensagem você deixa para o nosso público? Muita paz interna, porque você tendo paz, o seu olhar para o outro, dentro do mundo autista ou não, ele é de mais compadecimento, de mais ajuda para o próximo, né? Então, minhas felicitações, inclusive no aniversário das pessoas, elas foram mudando com o passar dos anos, que a gente sempre deseja saúde e paz. Eu digo logo paz, que às vezes a saúde você tem um organismo debilitado e às vezes você luta contra aquilo e é difícil. Mas se você está doente e está em paz, é uma maravilha. Se estiver com saúde e paz, melhor ainda. Então, se nós temos paz, nós vamos cuidar melhor das pessoas, vamos cuidar melhor dos nossos idosos, vamos cuidar melhor das nossas crianças, típicas ou não. Então, nós ficamos em paz e trazemos paz automaticamente para os outros. Então, nesse final de ano, que nós respiremos profundamente e tenhamos mais paz com nós mesmos. Tudo de bom para todos. Ok. Até o próximo programa, Flávio. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão, viu?